Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à aula número 5 da nossa disciplina, especificamente agora falando do problema de Sturm-Liouville, tá? Que é um problema extremamente importante na área de equações diferenciais, porque ele, na verdade, ele sintetiza um resumo do que vem a ser alguns tipos de equações, tá? Então, dentro do problema de Sturm-Liouville, a gente vai aprender muita coisa no sentido de que várias equações se encaixarão nele, tá bom? O que é o problema de Sturm-Liouville? Para falar do problema de Sturm-Liouville, a gente vai ter que falar da equação de Sturm-Liouville. Tá? Então, a equação de Sturm-Liouville, tá, é uma equação diferencial de ordem 2, posta, vamos dizer assim, na sua forma autoadjunta, tá? Que é essa forma que vocês vão ver aí. Tá? Por que autoadjunta? Porque a gente está colocando o produto da função r de x com a função y' de x, tá? Ou seja, dois produtos, né? Ou melhor, um produto, perdão, mas que vai nos gerar um termo de ordem 2. Então, quando a gente faz a derivada do produto, ali a gente vai gerar um termo de ordem 2 da equação diferencial. Tá? Mais um q de x, mais um lambda, que é muito importante esse lambda, tá? Vezes um p de x e ambos vezes y. Tá? Então, isso é a equação de Sturm-Liouville, tá? De uma maneira geral, tá? E é a forma autoadjunta dessa equação de Sturm-Liouville. Tá bom? Bom, para início de conversa, a gente vai falar em condições de contorno, tá? Mas de uma maneira geral, tá, a gente vai poder definir as condições de contorno como estão escritas aí. Alfa1, y em A, tá? Mais beta1, y' em A, sendo igual a zero. Tá? E a mesma coisa para B. Né? Só que daí a gente vai estar falando de alfa2 e beta2. Tá? Esses alfas e betas, 1 e 2, respectivamente, são valores constantes. Tá? Então isso depende de quanto é essa equação, de quanto é essa condição, perdão. E aí a gente vai poder sintetizar o que seriam as condições de contorno para o problema de Sturm-Liouville. Tudo bem? Então, juntos, né, essa equação de Sturm-Liouville, junto com as condições de contorno na forma mais geral possível, tá? Isso tudo falando num espaço que vai de A até B, tá? Vão nos gerar, entre aspas, né, as nossas soluções para a equação de Sturm-Liouville. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, a gente pode tentar sintetizar assim. Então, quer dizer que entre A e B, tá? Só nesse espaço entre A e B, especificamente, é o que a gente vai trabalhar. E a gente vai ter as seguintes condições. Muito comumente, tá? Vocês vão ver vários exercícios assim, inclusive da lista, a gente trabalha num espaço de 0 a L, ou de repente num espaço simétrico de menos L a L, mas enfim, tá? Trabalhar num espaço 0 a L, então é como se a gente tivesse ao invés de A a B, de 0 a L, como se A fosse 0 e B fosse L, tá? A gente vai tentar resolver a equação de Sturm-Liouville aqui nesse espaço. Tudo bem? Onde, obviamente, tem condições para a derivada, pode ter uma certa inclinação em zero, outra certa inclinação em L, e além disso, né, essa inclinação, obviamente, pode mudar, dependendo da condição de contorno. Os valores da função podem mudar, pode ser que ela fique diferente de zero, pode ser que não, e assim por diante. Tá? E só isso que a gente sabe num dado momento para resolver uma equação geral de Sturm-Liouville. Tá bom? Bom, de uma maneira geral, a gente sabe como é que é a equação. O que a gente vai fazer agora? Para a gente estudar isso bem direitinho, a primeira coisa que eu tenho que ver com vocês é o seguinte: quando eu tenho aquele termo ali que envolve um produto de duas funções e eu tenho a derivada desse produto, obviamente eu posso abrir, tá? E eu vou ter r' de x vezes y' mais r vezes y duas linhas, tá? Que é bem simplesmente a definição da regra do produto, tá? E eu tenho também, posso separar, entre aspas, né, a parte do q mais lambda p, que multiplicado por y vai ficar qy mais lambda py, tudo bem? Então, y é a nossa função, né, e a gente pode juntar essas duas partes, né, e pode dizer que a equação de Sturm-Liouville pode ser escrita da seguinte maneira, como está escrita aqui, mais extensa ou aberta, como quiserem, tá? Mas é a mesma equação, só não está na sua forma autoadjunta, mas ok, é a mesma equação, tudo bem? Reordenando aqui, a gente pode criar ou estudar problemas de Sturm-Liouville a partir desta forma, tá? Ou seja, sempre a gente vai ter para R, para Q e para P, e obviamente para um determinado lambda, tá? A gente vai ter uma equação de Sturm-Liouville, onde R, Q e P, tá, são funções de x, ou podem ser funções de x, pode ser que não sejam funções de x, tudo bem? Tá bom, então essas duas formas representam a mesma coisa e ambas representam a equação de Sturm-Liouville. Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Que inclusive é o exemplo mais simples que tem no livro, se eu não estou enganado. Tá? Então aqui eu vou pegar a equação y duas linhas mais lambda y igual a zero. Tá? Essa equação diferencial de ordem 2 é relativamente bem simples. Tá? Eu não vou especificar aqui quem é lambda, tá? Eu vou deixar lambda em aberto. Tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, com certeza, se essa equação é uma equação de Sturm-Liouville, o que a gente pode dizer aqui é que r de x vale 1, consequentemente r' de x vale 0, q de x vale 0 e p de x vale 1. Por que isso? Bom, porque se eu substituir isso naquela segunda equação ali, eu vou recair em y duas linhas mais lambda y igual a 0, só por isso. Então, ou seja, tendo r, q e p e, consequentemente, r', eu vou
poder colocar, ou vou poder dizer quem é, ou inclusive dizer se é uma equação de Sturm Liouville, tudo bom? Então, a equação de Sturm Liouville é sempre uma equação autodisjunta, tá? E que depende de um parâmetro lambda, tá bom? Esse parâmetro lambda a gente vai ter que carregar até o final, tranquilo? Então vamos lá. Vamos colocar duas condições de contorno, tá? Eu vou colocar que y em 0 é 0 e que y em L é 0 também. Tá? E isso nos faz voltar para a condição mais geral, tá? O que não tem nada de errado nisso, mas a gente consegue ver aqui que nesse caso especificamente, tanto α1 quanto α2 valem 1 e β1 quanto β2 valem 0. Tá? E aí justamente nos retorna aquela equação ali, ou melhor, aquelas condições de contorno que nós temos. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente vai ter que estudar isso para vários casos. Primeiro deles, o que aconteceria se esse lambda fosse 0? Bom, se esse lambda fosse 0, a gente teria alguma coisa. O que aconteceria se esse lambda fosse menor do que 0? Estritamente menor do que 0. E também o que aconteceria se esse lambda fosse maior do que 0. Tá bom? Então, esses são os três casos que nós vamos estudar para a equação de Sturm Liouville. Pode ser que mude o R, mude o Q, mude o P, tá? Mas o parâmetro lambda estará lá. Tá? Então, a gente vai ter que estudar com esse parâmetro lambda. Vamos pegar primeiro o caso lambda igual a 0. Tá? Ou seja, o caso 1. Obviamente, o caso lambda igual a 0 nos retorna y duas linhas igual a 0. Tá? E aí, bom, y duas linhas igual a 0, né? Pode ser que seja uma função de grau 1, porque quando a gente derivar C1x mais C2, onde C1 e C2 são constantes, a gente vai chegar na seguinte situação, a gente vai chegar na situação que teremos só C1, e quando derivar de novo, teríamos y duas linhas igual a 0. Então pode ser que essa equação, essa função de grau 1, seja a solução do caso do problema do Sturm Liouville, tá? Para essas condições de contorno. Isso é o que a gente vai ver agora, tá bom? Quando eu aplico a primeira condição de contorno, em 0 dar 0, eu vou ter que isso aqui acontece, né? Quando eu aplico a segunda, acontece isso também, tá? Então agora falta só eu igualar ao que de fato é, né? Y em 0 vale 0, y em L também vale 0, né? Então aqui eu acabo concluindo que C2 tem que obrigatoriamente valer 0 da primeira equação, tá? E se C2 vale 0, tá? Ele vai ser 0 na segunda já, e C1L vai ser 0, logo C1 vai ser 0. Então se C2 e C1 são zeros, né? Naquela equação que eu supus ali como solução, C1x mais C2, tudo é 0. Então eu vou ter apenas aquilo que a gente chama de solução trivial. Então nesse caso específico, tá, para lambda igual a 0, eu tenho apenas a solução trivial. Tá bom? E o segundo caso, o que acontece? Bom, a gente vai supor, tá, no segundo caso, uma função, tá, que vai ser, isso vocês já viram, tá, em métodos 1, tá, a gente pode supor isso quando tem um parâmetro negativo. A gente pode colocar ali menos lambda na raiz, porque lambda é negativo, tá? Pode trabalhar com cosseno e seno hiperbólico, tá? Ou trabalhar direto com as exponenciais. Pode trabalhar com C1 exponencial, C2 exponencial, tá? Mas vamos trabalhar aqui com seno e cosseno hiperbólico quando for esse caso. O que acontece aqui? Uma outra coisa. Alguns livros da literatura, caso vocês queiram olhar, tá? Eles transformam lambda igual a ômega ao quadrado, tá? Para simplesmente se livrar do termo da raiz, tá? Mas é uma outra estratégia que também funciona, não tem problema nenhum, se quiserem tentar, podem fazer assim também. Eu vou trabalhar direto assim, tá? Com lambda dessa maneira, tá bom? O que acontece aqui? Bom, quando a gente tem essa solução como uma solução geral, tá? A gente vai ter que começar a colocar as condições de contorno, tá bom? Quando eu colocar a condição em 0, nesse caso especificamente, tá, eu vou ter que o cosseno hiperbólico de 0 é 1 e o seno hiperbólico de 0 é 0. Tá? E aí a gente vai ter que C1 vezes 1 mais C2 vezes 0. Tá? Vai dar simplesmente C1. Tá? E isso igualando a 0, por causa da condição do contorno, me retorna C1 igual a 0. Isso já elimina o primeiro termo da minha suposta solução. Tá bom? Quando eu aplicar em L, tá? Em teoria não vai eliminar, só que acontece que quando eu colocar L ali, tá, eu vou ter C2 seno hiperbólico, tá, de raiz de menos lambda, tá, vezes L, tá, e isso tem que dar 0, tá bom? Bom, acontece que o menos lambda, tá, ele é positivo, porque lambda é negativo, e algo positivo, estritamente positivo, na raiz, bom, vai ser positivo também. Então algo positivo vezes L, que não é 0, tá, é positivo também. Então, o que está acontecendo é que esse produto, ou esse argumento do seno, é sempre diferente de 0. E se esse argumento do seno é diferente de 0, tá? Do seno hiperbólico, no caso, perdão, o que acontece? Acontece que seno hiperbólico, deste argumento especificamente, também não vai ser 0. Tá? Nos sobra o fato de que C2 é igual a 0. Tá? Bom, mas se isso acontecer de novo, a gente só tem a solução trivial. Então, para o caso lambda menor que 0, nós vamos ter a solução trivial. Tudo bem? Nos restou
analisar o que acontece no caso 3, ou seja, o caso em que lambda é estritamente positivo. Tá? Então, para a gente fazer isso, agora vamos colocar uma combinação aqui de senos e cossenos não hiperbólicos, tá? Aqui é mais tranquilo. Tá? Então, se eu colocar y igual a C1 vezes cosseno de raiz de lambda x mais C2 seno de raiz de lambda x, tá? Aplicando direto a primeira condição de contorno, y em 0, eu vou ter que cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, tá? E a gente vai ter de novo aqui, igualando isso a 0, tá? A gente vai ter que C1 vezes 1 mais C2 vezes 0, vai dar só o C1 e logo C1 é igual a 0. É aquele momento aqui do exercício que a gente já começa a pensar que não existe solução a não ser trivial, mas calma. Então, quando eu disser que C1 é 0, tá, eu estou tirando, em outras palavras, aquele primeiro termo, tá, da minha suposta solução. Eu fiquei só com C2 vezes seno de raiz de lambda x. Tá bom? Quando eu aplicar a segunda condição de contorno, tá, ou seja, y em L, tá, e igualar isso a 0, aqui alguma coisa acontece. Eu tenho que tomar um certo cuidado. Primeiro, se C2 é igual a 0, eu vou ter a solução trivial. Mas será que existe uma possibilidade de C2 não ser 0? Não sei. Por exemplo, será que C2 sendo diferente de 0, em algum momento o seno vai ser 0? Existem valores para os quais o seno daquele argumento específico, raiz de lambda vezes L dá 0? Sim, esses argumentos são os múltiplos de π. Tá? Lembre que agora é o seno, não é o seno hiperbólico. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está procurando os múltiplos de π, ou melhor, os valores de lambda, tá? Para os quais raiz de lambda vezes L resultam nos múltiplos de π, que consequentemente são os valores que fazem o seno dar 0. E o seno dando 0, não necessariamente o C2 precisa ser 0. Então aqui existe uma solução diferente da trivial. Tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar esse lambda e dizer, olha, esses são os valores, tá? Se a gente passar aquele L dividindo ali, tirar a raiz, né? Ou melhor, levar ao quadrado, perdão, a gente vai ter que nπ sobre L tudo ao quadrado. Se quiserem colocar n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, também serve. Tá? Esses são os valores de lambda para os quais essa equação de Sturm-Liouville, aquela primeira lá, y2' mais lambda, y igual a 0, admitem soluções não triviais. Tudo bem? Caso contrário, por exemplo, caso 1 e caso 2, nós vimos que só tem a solução trivial. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Então, acontece que y de x para nós vai ser C2 vezes seno de raiz de lambda vezes x. Só que isso só vai acontecer, essa solução só vai existir se lambda assumir aqueles valores especificados em amarelo. nπ sobre L tudo ao quadrado para cada valor de n. Tá, e cada valor de n no nosso caso para os múltiplos de n. Tá, aqui 1, 2, 3. Não faz sentido colocar os negativos porque eu estou levando ao quadrado. Tá? Então pode ser 1, 2, 3 assim por diante. Tudo bem? Então esses são os valores de lambda que fazem o seno ser diferente de 0, lá naquela seno raiz de lambda vezes L. Tá? E que faz consequentemente existir essa solução, que é a única que não é a trivial. Tá bom? Então o que acontece? Só substituindo ali, y de x vai ser uma constante vezes seno de nπx sobre L. Agora eu só estou substituindo por raiz de lambda pelo que ele vale. Tá? E aqui nós temos a solução não trivial do nosso problema, tá? Onde lambda é aquele valor especificado, nπ sobre L ao quadrado. Tudo bem até aqui? Então, cada solução, ou cada problema de Sturm-Liouville, vocês têm que treinar bastante isso, porque cada problema vai ter uma recorrência diferente, vai ter um desfecho, vamos chamar assim, diferente, porque depende da condição de contorno, depende da equação, enfim, depende de um monte de coisas, tá? Mas uma coisa eu sei, esses caras que fazem existir a solução não trivial são os famosos autovalores, tá? E as funções que são as funções que não são as soluções triviais, tá? São as autofunções. Evidentemente, para cada autovalor existe uma específica autofunção, porque tanto o autovalor quanto a autofunção, tá, vão depender de n. Então, para n igual a 1, eu tenho o autovalor π sobre L ao quadrado, e para n igual a 1, eu tenho seno de πx sobre L como sendo autofunção. Para n igual a 2, muda tanto o autovalor quanto a autofunção, e por aí vai. Então, eu tenho um conjunto de autofunções e um conjunto de autovalores. Tranquilo? Esse conjunto de autofunções, ele vai ser sempre ortogonal. Tudo bem? Ah, como vai ser? Por que vai ser ortogonal? Já vai ver, tá? Mas eu estou afirmando aqui, ele vai ser sempre ortogonal. Tudo bem? Da onde até onde, professor? De 0 a L, que foi onde a gente estudou. Antes da gente ver a prova do porquê ortogonal, vamos só lembrar o que é a função. A gente está tentando resolver o problema de 0 a L, tá? E a primeira função, tá, vai ter período 2L, tá? E essa primeira função em específico que vai ter período 2L é o seno de πx sobre L.
Tá? Então, essa primeira função é a função específica para o alto valor π sobre L ao quadrado, que é o primeiro. Tá? Quando eu começo a aumentar para o segundo alto valor, eu vou ter essa autofunção, ou seja, mudou a autofunção, mas também a solução do problema. Todas as autofunções são soluções do problema. Tudo bem? Depois, quando eu vou para o terceiro alto valor, eu vou ter a outra autofunção, tá? Onde eu estou mudando apenas o n e isso está influenciando nos meus autovalores e nas minhas autofunções, e assim por diante. Tá? Vou fazer só essas três aqui e tá bom para nós. O que interessa é que para cada autovalor eu tenho uma autofunção e a gente acaba de descobrir que existem infinitas, porque existem infinitos a partir do n igual a 1 inteiro, natural, né? 1, 2, 3, existem infinitos, então existem infinitas autofunções, que são soluções para esse problema. Tudo bem? Tá bom. Dito isso, tá? A gente vai direto ver o teorema, né? Que é o teorema que, em outras palavras, ele define tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. O teorema diz o seguinte: existe um número infinito de autovalores reais que podem ser dispostos em ordem crescente, tá? Lambda 1 menor que lambda 2, menor que lambda 3, menor que lambda n, assim por diante, tais que a sequência lambda n, quando n cresce, quando n vai para infinito, essa sequência lambda n também vai para infinito. Tá? Segunda afirmação: para cada autovalor existe apenas uma autofunção. Terceira afirmação: as autofunções correspondentes a diferentes autovalores são linearmente independentes. Tá? Dá para fazer o produto lá, a gente consegue ver. Depois, o conjunto de autofunções correspondente ao conjunto de autovalores é ortogonal em relação ao peso p de x no intervalo AB. Essa última é a mais importante, tá? E é a mais geral, e num primeiro momento ela é a mais difícil de entender. Tá? Então vamos direto ver por quê. A primeira é meio óbvia, a gente já conseguiu ver, não demonstrando, mas conseguimos ver. A segunda é muito óbvia. Tá? A terceira é só fazer uma continha para ver se é ali. A quarta é o que interessa. Então essa quarta e última é o que nós vamos ver agora. Tá? Como é que a gente demonstra isso? Então vamos lá. Primeiro, essa é a equação, tá, de Sturm-Liouville. A gente acabou de ver. A gente vai definir a função p de x como sendo a função peso. Tá? E é por isso que ela é p. Tá? A função peso ela é extremamente importante porque está lá na quarta afirmação que as autofunções são correspondentes, tá, com relação a essa função peso. O que é ser ortogonal, né, as autofunções correspondentes serem ortogonais com relação a uma função peso. Tá? Já vamos ver isso. Então a primeira coisa, a gente vai supor que ym é uma autofunção, claro, com o parâmetro m, tá? E essa autofunção correspondente ao autovalor lambda m. Vamos fazer a mesma coisa, tá, para yn. Então mudou a autofunção, mudou o autovalor. Tá? Esses autovalores são diferentes, essas autofunções também são diferentes pelos primeiros itens do teorema. Tá bom. Se eu reescrever a primeira equação, ou seja, a equação de Sturm-Liouville, tá, simplesmente substituindo a função, que é a solução dessa equação, porém para o parâmetro n, tá, ela vai ser uma autofunção, ym, correspondente a um autovalor lambda m. Tudo bem? Então ela satisfaz a primeira equação, só que eu estou trocando o índice por m. A mesma coisa vai ocorrer para índice n. Então, o que eu estou escrevendo aqui não é nada, nenhuma novidade. Eu podia colocar qualquer índice, desde que fosse os índices dos altos valores correspondentes às altas funções. Essa equação seria satisfeita. Tá bom? Quando a gente faz isso, a gente está autorizado, em outras palavras, a fazer alguma coisa um pouco mais interessante. Se eu pegar, por exemplo, tá, a primeira e multiplicar por yn, ou seja, aquela com um índice diferente, e pegar a segunda e multiplicar por ym, também com um índice diferente, a gente chega em algo interessante. Vamos ver o que a gente chega. Primeira coisa, se a gente sair, tá, distribuindo, vamos chamar assim, uma vez que a gente multiplica tudo por yn e ym respectivamente, eu não estou multiplicando do lado direito porque obviamente dá zero, tá? Mas quando eu faço isso e distribuo, eu me dou conta que algo interessante acontece. Eu estou distribuindo yn para a primeira e distribuindo ym para a segunda, tá? Quando eu for diminuir uma da outra, acontece que o termo central, tá, é igual, então eles vão se cancelar. Então eu já fico com uma equação um pouquinho diferente, tá? Mais compacta, tá? Mas eu ainda tenho que diminuir, porque eu fiz a subtração das equações para poder cancelar aquele termo. Então quando eu faço isso, eu me dou conta que a subtração dessas duas equações me leva a algo interessante. Se eu pegar os segundos termos, eu vou ter que ym, yn e p de x pode ser colocado em evidência, e eu vou ter que lambda m menos lambda n, tá? Vai ser aquele parênteses ali, vai estar dentro daquele parênteses e vai estar multiplicando aqueles três termos. Tá? E a outra, não tem muito o que fazer, basta fazer a diferença dessas duas mesmo, tá? Vai dar exatamente isso que deu aqui. Tá? Então isso fica uma única equação, tá, igual a zero, tá, que correlaciona as funções, autofunções,
ym e yn e, obviamente, os seus autovalores lambda_m e lambda_n, tá bom? Feito isso, eu vou só reordenar, só vou colocar o lambda_m menos lambda_n para o lado esquerdo e o resto para o lado direito, tá? E me dou conta de que alguma coisa interessante acontece. Por exemplo, né, já que eu estou estudando isso no intervalo AB, se eu integrar isso no intervalo AB, em relação a x, obviamente, né, eu vou ter a seguinte situação. Então, integrando as duas coisas em relação a x no intervalo AB, algo interessante acontece. A primeira delas é que no lado esquerdo, tá, eu vou ter a diferença dos autovalores, tá, que eu posso colocar para o lado de fora da integral, afinal vai ser um número. Tá? Essa integração é em x, tá? Isso já me ajuda um pouco. E a segunda coisa que vai acontecer aqui é a seguinte, é que o lado direito, tá, possui dois termos, tá, que são derivadas, ou seja, dx de alguma coisa. Tá? E se eu fizer aqui, muito provavelmente usando, tá, a integração por partes, isso vai ficar muito mais simples, porque eu já faço simplesmente a integral desse termo que dá justamente aquilo que está lá dentro. Tá bom? Fazendo isso e especificando, já colocando em A e B, ou seja, além de fazer a integração por partes, colocando já direto a integral tanto no ponto B quanto no ponto A, usando o teorema fundamental do cálculo, eu chego na seguinte relação. Eu vou chegar aqui R de B, e aqui vocês vão ver o quanto a função R é importante. Parece que a gente não dá bola para a função R, mas ela vai mandar em várias coisas no problema. Tá? Então a primeira coisa que está aparecendo é aqui. Tá? Então R de B é igual àquele parênteses, que tem uma relação entre ym e yn, derivadas, os valores aplicados em B, e a mesma coisa para o último termo, tá? Aplicado em A. Tá bom? Quando a gente faz isso, parece que não tem muita saída, parece que a gente está num beco sem saída. Só que se a gente lembrar bem de algumas coisas, vamos a elas. A primeira delas é que a gente tem aquelas condições de contorno de uma maneira geral que a gente viu lá no começo. Tá? Então, essas condições aplicadas em A e em B, respectivamente, né, vão nos retornar alfa1, alfa2, beta1, beta2, ou seja, esses valores em amarelo serão constantes. Né? Isso depende do problema. Tá? O que a gente pode tirar daí de informação? A primeira coisa que eu posso tirar daí de informação é a seguinte, vamos pegar uma única delas, tá? Aquela que é aplicada no ponto A, tudo bem? Se ela for aplicada no ponto A, isso tem que valer para todas as autofunções. Tem que valer para a autofunção correspondente ao parâmetro m, tem que valer para a autofunção correspondente ao parâmetro n. Então quer dizer que vai valer para quando a função for y de m e vai valer para quando a função for y de n. Tá? Quando eu faço isso, eu me dou conta que alguma coisa bem interessante acontece. Eu me dou conta que eu tenho um sistema linear, tá, para o qual eu poderia resolver, tá, tanto para alfa1 quanto beta1. E se eu colocar isso na forma de um sistema linear, eu tenho exatamente isso. Tá? Eu tenho uma matriz, tá, 2×2, onde aqueles valores daquela matriz 2×2 são números, são sim números, porque afinal eu tenho os valores em A, ou melhor, eu tenho A, perdão, e obviamente se eu tiver as autofunções eu tenho esses valores em A, tá? E eu não sei quem são alfa1 e beta1. Mas o mais interessante aqui é que eu tenho a solução desse sistema linear, não solução, mas o termo do lado direito é o vetor nulo, tá? E para que isso aconteça, para que isso venha a ser de fato verdade, só se o determinante for nulo. E esse determinante sendo nulo, calculando ele igualando a zero, eu tenho a seguinte equação. Só que essa equação, pessoal, é exatamente o último termo do nosso resultado da integral. É exatamente esse último termo aqui. E isso vai dar zero. E isso dando zero, dá zero também para o segundo. Mas por que dá zero para o outro? Porque essa relação que eu fiz aplicando em A é uma relação que eu posso fazer aplicando em B. Tá? Só não escrevi aqui, mas dá para fazer também. Então eu tenho R de B vezes zero, menos R de A vezes zero, isso dá tudo zero. Tá? E eu simplesmente coloco isso sendo igual a zero. Tá? Então o resultado daquela integração deu zero. Então se o resultado da integração deu zero, quer dizer que eu cheguei em que a diferença dos autovalores vezes essa integral, tá, que é uma integral que justamente tem o produto interno das funções ym e yn a menos de uma função p, que a gente chama de peso, tá? Isso tudo é igual a zero. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro, essa é a função peso, tá? E essa diferença é diferente de zero, porque eu sei que os autovalores são diferentes, é o que está dizendo lá na primeira hipótese, tá, do teorema. Então, o que acontece? Se essa diferença dos autovalores é diferente de zero, só sobrou a integral para ser nula. Em outras palavras, essa integral aqui é nula. E aí, o que a gente diz? A gente diz que ym e yn são ortogonais, ou seja, o produto interno é zero, como a gente está vendo aqui, em relação à função peso de x, ou à função p de x. Tá? Por quê? Porque a gente tinha visto a definição de ortogonalidade sem esse pezinho aí no meio. A gente tinha visto a
definição de ortogonalidade, sendo ym vezes yn, integral de um ponto até outro, dando zero, aí sim é ortogonal. Então isso aqui quer dizer ortogonalidade em relação a uma função peso. Tá? Então já fica como definição também isso para nós. Então acabamos de provar, tá, o último item e o mais importante desse teorema. Todos os itens são válidos, a gente precisa ter muito bem colocado, tá, que são cada um deles. Tá? Eu acho que ficou claro aqui. Tanto a diferença dos autovalores, como a ordem crescente, como também que as funções são LI e como também que elas são ortogonais entre si em relação especificamente a P de x. Na maioria das vezes, P de x vai ser 1. Aí dá para dizer que as funções são ortogonais diretamente sem pensar na função peso. Mas na verdade, pode ser que P de x tenha outra cara, pode ser que seja outra função e assim por diante. Tudo bem? Então tá. Outra coisa que a gente precisa ter em mente. Essa forma aqui da equação de Sturm-Liouville é aquilo que a gente definiu e chamou como forma autoadjunta. Tudo bem? Essa forma autoadjunta é extremamente importante, porque quando a gente estuda as propriedades da forma autoadjunta, a gente consegue fazer várias generalizações e várias soluções, e mais do que isso, definir muitas coisas que acontecem com essas equações, tá? Com relação às suas propriedades. Por exemplo, se a gente definir aqui a forma autoadjunta, tudo que valer para a forma autoadjunta, a gente vai conseguir aplicar naquele teorema que a gente acabou de ver. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para fechar, tá, é dar um exemplo dos polinômios de Legendre. Os polinômios de Legendre é uma coisa extremamente importante. Tá? A gente trabalha com ele quando a gente vai fazer quadratura gaussiana, mais adiante vocês vão ver, se já não viram, ou vocês vão, quando a gente trabalha para calcular integrais que são mais complicados. Eu mesmo trabalhei com isso no meu doutorado, tá? Pensando no meu caso especificamente de transporte neutro, fazendo anisotropia, então a gente tem uma integral complicada lá, o que a gente faz? A gente usa a ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Tá? Mas para falar disso, e agora a gente está pronto para falar disso, vamos colocar o que é, né, a equação de Legendre. Então essa equação diferencial de Legendre é essa aí, 1 menos x quadrado, vezes y duas linhas, menos 2xy, mais n vezes n mais 1, vezes y igual a zero. Tá? Essa equação vale para n igual a 1, 2, 3, assim por diante, tá? No intervalo menos 1 a 1. Tudo bem? Então, o que acontece? A primeira coisa, essa equação ela pode ser reescrita da seguinte forma. Essa forma aqui é uma forma extremamente, eu ia dizer similar, mas na verdade é igual à forma lá de cima, a forma autoadjunta. Basta que a gente especifique direitinho quem é R, Q e P. Tudo bem? Inclusive lambda nesse caso também. Então, aqui, o R de x é 1 menos x quadrado. Fácil de ver, né? Tá? Se a gente derivar isso, a gente vai voltar para a primeira equação de Legendre. Tá? Depois, o lambda a gente vai chamar de n vezes n mais 1. Tá? Ou seja, para cada n tem um lambda, e para cada n, esse lambda, quanto maior n, esse lambda cresce também. Também me parece extremamente, né, fácil de ver isso. Né? Depois, a gente vai ter que tem um p, mas eu não estou vendo p, não tem problema. Então, p de x é 1, tá? Que multiplica esse lambda. Tá? E tem também um q, que é o termo que não aparece nessa soma. Teria que ter uma soma de um q, ele não tem, então q de x igual a zero. Então, definidos dessa maneira, a gente está vendo aqui quem é R, lambda, P e Q. Tá? E aí, eu vou usar esse exemplo para falar do último item dessa sessão, tá? Que é o problema singular de Sturm-Liouville. O que acontece, o que vem a ser o problema singular de Sturm-Liouville? O problema singular de Sturm-Liouville é o seguinte, existem três situações. A primeira, R de A sendo igual a zero. A segunda, R de B sendo igual a zero. E a terceira, R de A e R de B sendo igual a zero. Tudo bem? O que acontece nessas três situações? E aqui que fique claro, porque é muito natural o aluno fazer confusão, e é natural mesmo, porque é muita informação. Confundir R de A igual a zero, R de B igual a zero, com condição de contornos. Não é condição de contorno. Condição de contorno é Y de A igual a zero, ou Y de B igual a zero, ou Y de B igual a qualquer coisa. Quando eu digo R de A igual a zero, é aquela funçãozinha que está lá naquela forma compacta no primeiro termo da equação autoadjunta. Tá? É aquele R de x. O que isso tem a ver, professor? Qual a ideia do R ser zero, do R de A, perdão, ser zero, do R de B ser zero, ou dos dois ser zero, e por que isso é um problema singular? Vamos lá. Então, primeiro, se o R de A for igual a zero, a gente vai ter que a relação de ortogonalidade entre as funções é válida sem qualquer condição de contorno em x igual a A. Tudo bem? Como assim, professor? Calma, me dá 10 segundos. Se R de B for igual a zero, a gente vai ter a mesma coisa. A relação de ortogonalidade entre todas as autofunções, que obviamente serão soluções desse problema, não vão depender, não vai fazer diferença nenhuma com relação à condição de contorno em x igual a B. E, bom, se R de A e R de B forem nulas, a relação de ortogonalidade entre essas funções é válida sem qualquer condição de contorno, tanto em A quanto em B.
Muito bem. E por que isso vale e qual é a ideia disso? Tá bom, vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Você lembra quando a gente resolveu a integral e demonstrou o teorema ali que apareceu esse termo lá no final? A gente tinha R de B vezes y de B, y' de B, y de A, e aí por aí vai. Agora, presta atenção que na primeira linha, lá no final, R de B vezes o primeiro parênteses, só tem informação em B. É a função aplicada em B. De ordem zero, perdão, e de primeira ordem com relação à derivada. Então, tanto de primeira quanto de ordem zero com relação à derivada, y aplicado em B quer dizer o quê? Bom, isso é a condição de contorno em B, tanto para a derivada ou não. E na segunda linha, eu tenho R de A, tá? Vezes a mesma coisa, ou seja, a condição de contorno, só que agora em A. Então, vamos pegar a primeira item lá do problema singular. Se R de A igual a zero, é como se a gente zerasse, tá? Ou seja, R de A vai ser zero. Então, aquele primeiro termo lá vai ser R de A vezes, ou seja, menos R de A, que é zero, vezes aquele parênteses. Então, não vai fazer diferença o que tem dentro do parênteses. E como assim não vai fazer diferença, professor? Não vai fazer diferença o que está dentro do parênteses, e o que está dentro do parênteses é a informação da condição de contorno em A. Tudo bem? Agora, se R de B for zero, tá? O que vai acontecer? Bom, não vai fazer diferença a informação que está lá no primeiro parênteses, porque eu vou ter zero vezes aquele primeiro parênteses. Ou seja, o parênteses que tem as informações de B. Tá? Então, de novo, não vai fazer diferença nenhuma, porque já vai zerar aquele termo por causa do R de B, que é zero. Bom, e se os dois forem zero, é zero de imediato. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Qual as informações da condição de contorno, seja em A ou seja em B. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, para mim, parece bem claro, a gente só precisa analisar esse termo, tá? Que o problema singular de Sturm-Liouville, ele nos diz, olha, se R for zero em A ou em B ou em ambos, tá? A gente não precisa se preocupar com a condição de contorno para afirmar que as autofunções são ortogonais. Tudo bem? Então, isso aqui facilita um monte alguns estudos, e em específico no estudo dos polinômios de Legendre, tá? Que é uma condição extremamente especial de uma equação de Sturm-Liouville. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Só para mostrar para vocês. Vou fazer o seguinte. Nesse caso, especificamente, da equação de Sturm-Liouville, para polinômios de Legendre, ou seja, com esse R, P, Q e lambda específicos, tá? Eu vou ter que R em menos 1 e R em 1, que são os extremos de onde eu estou estudando, ambos são zero. Pessoal, de novo, isso não é a condição de contorno. Isso é a condição em R, não é y em menos 1, não é y em 1, tá? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo agora que eu estou falando de um problema singular de Sturm-Liouville, do caso do terceiro item, e que não faz a menor diferença as condições de contorno em 1 ou em 2, perdão, em menos 1 ou em 1. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que as autofunções, que eu ainda não descobri, mas as autofunções que são solução dessa equação de Legendre serão os polinômios de Legendre, e eles serão ortogonais independente de qualquer condição de contorno. Então, eu vejo o quanto isso é poderoso. Tá? Eu estou conseguindo afirmar que todos os polinômios que são solução, para cada n vai ter um polinômio que é solução, tá? Porque para cada n vai ter um outro valor. Tá? O que acontece? Quando a gente fizer a conta, seja lá o que a gente encontrar, tá? Vai ser solução, e além de ser solução, todos entre eles serão, tá, ortogonais, independente das condições de contorno. Tá bom? Repare que isso é diferente do primeiro problema que a gente resolveu. No primeiro problema a gente partiu já com as condições de contorno e com elas descobriu o alto valor. Tá? Aqui é um pouco diferente, aqui eu tenho alto valor, tá? E independente da condição de contorno que eu tenha, a solução aqui eu vou ter que todas as autofunções serão ortogonais. Tá bom? Bom, seguindo aqui, só para especificar, tá? O conjunto de soluções eu vou chamar de P de n, que é comumente o que a literatura chama, tá? Ou seja, as soluções, as autofunções que são soluções para cada lambda desse problema, que são os polinômios de Legendre, é ortogonal em relação à função peso igual a 1. De novo, P de x aqui é 1, tá? Nesse intervalo de menos 1 a 1. E isso não quer dizer que em menos 1 ou em 1 elas devam ser zero, essas autofunções. Elas são o que elas quiserem. Por quê? Porque R de menos 1 é igual a R de 1, que é igual a zero, e é o terceiro caso do problema singular. Tá bom? Para fechar, então, a gente vai ter exatamente isso. A gente vai ter que elas são ortogonais. Ali não tem o P, porque o P é 1. Então é como se estivesse multiplicando 1. Tá? Então, Pm de x vezes Pn de x é igual a zero. Integral disso, né? No caso, de menos 1 a 1. É igual a zero. Então, elas são ortogonais em relação à função peso, que nesse caso é 1. Tá bom? Se vocês ainda não acreditam em mim, tudo bem, não tem problema, tá? Mas eu vou especificar aqui. Essa conta aqui é muito complicada. Dá para fazer sim, mas é bem mais complicada, tá? É a solução, né? As autofunções que são soluções para cada n
tá, desse problema dos polinômios de Legendre, que é uma equação, tá, do tipo Sturm-Liouville. Tá? Então, se eu colocar aqui P de 0 vai dar 1, pode fazer o teste. Tá? Se eu colocar P de 1 vai dar x, P de 2 já vai dar um pouquinho mais complicado, P de 3 também e assim por diante. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Essas funções, ou autofunções, são todas soluções e todas ortogonais. Tá? E na medida que n cresce, tá, essas funções têm um certo comportamento. Obviamente, eu estou vendo aqui que elas aumentam o grau. O grau, tá, é idêntico ao n. Tá? Então, o grau desses polinômios, por isso P de n. Tá? E a gente pode, só para mostrar, tá, vamos colocar aqui todas as funções, tá, no espaço de menos 1 a 1. Tá? Então, de menos 1 a 1, nós vamos colocar aqui. E para provar que as condições de contorno, nesse caso, não fazem a menor diferença. Tá? Elas podem ser e serão diferentes. Tá? Já dá para provar só com duas. Tá? Por exemplo, aqui 1, tá, é a função, é uma reta horizontal que passa no 1, obviamente. Depois a segunda é x, tá, a reta identidade. A terceira é uma parábola, tá, corta ali em menos 1/2. A quarta já é uma cúbica e por aí vai, tá? Eu não coloquei aqui o P de 4 e assim por diante, mas vamos colocar aqui o desenho, tá? Essa aqui seria a função de quarto grau. Essa aqui, essa próxima aqui, perdão, seria a função de quinto grau e assim por diante, tudo bem? Reparem que todas essas funções não têm as mesmas condições de contorno, o que mostra, né, que não tem nada a ver, não é uma necessidade aquilo que a gente estava vendo lá no começo. Tudo bem? Até do lado direito todas são 1 em 1, né? Mas do lado esquerdo elas já são diferentes, o que mostra que não faz a menor diferença para nós. Mas todas essas são ortogonais, tanto P de 1 com P de 3, P de 3 com P de 10 e assim por diante. Tá? Essas funções são extremamente importantes. Então é só um exemplo de uma equação, tá? Que é a equação autoadjunta da forma de Sturm-Liouville, no caso dos polinômios de Legendre. Uma outra equação interessante que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, não vai dar tempo de falar aqui, mas é as próprias funções de Bessel, a equação de Bessel. Vocês conseguem colocar ela na forma autoadjunta e ver a propriedade dela. Aí vocês conseguem provar também, tá, colocando na forma autoadjunta, que Jn, por exemplo, com Jm, tá, também é ortogonal em relação a uma função peso. Só que no caso, tá, de Bessel, a função peso vai ser x. Mas enfim, eu vou deixar vocês olharem para ver como é que fica. Tudo bem? Só para ressaltar, todos os gráficos aqui eu fiz em Python, tá? Se quiserem reproduzir, eu vou deixar o código no comentário do vídeo, tá bom? Então tá, a gente se vê na próxima aula.